Os assassinos não são monstros, são homens. E essa é a coisa mais assustadora sobre eles. Oi, Mel. Oi, Beto. Já é uma tendência, né, Mel? E não é de hoje que os podcasts e séries de crimes reais, conhecidos como True Crime, estão no gosto de bastante gente. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, mas como já é de costume, antes da gente começar, vamos deixar aqui as nossas redes sociais. E o meu Instagram é betoandrade.ph, o da Mel é Melissa Vassali, e o Instagram do podcast é 4H48podcast. E o nosso e-mail é contato 4h48podcast@gmail.com. É isso aí. E eu queria dizer também que esse episódio foi um pedido especial de uma amiga nossa, a Kathleen. Então, a gente tá dedicando esse episódio de True Crime pra ela. Ela que acabou me puxando pra essa temática de podcast. É verdade, né? Você não ouvia muito podcast de True Crime antes, né? E eu e a Kathleen, a gente ficava... Eu não ouvia muito porque eu achava que era um gosto mórbido, sabe? Mas eu ouvi o primeiro, ouvi o segundo e eu vi que eu estava errado. Então, eu acho que já que a gente tá falando sobre isso, dá pra gente explicar um pouquinho o que é o True Crime e por que ele desperta tanto interesse nas pessoas, né? O True Crime, ele é um gênero mais voltado para documentário, que pode ser tanto um livro, um podcast, um filme documentário, mas ele tem essa função aí de explorar histórias de crimes reais. Tem alguns filmes que se baseiam em fatos reais, mas que são filmes de ficção. Às vezes a gente chama de True Crime também, mas a princípio não seria isso, né? Mas acho que também é uma coisa de senso comum que a gente entende que é uma obra que foi roteirizada, mas que é um tipo de True Crime, né? Não sei, acho que dá pra gente dizer assim. Sim, eu também achava que o True Crime em geral eram filmes e série documental, alguma coisa assim, baseada em história real. Eu tinha essa definição na minha cabeça, sabe? Uhum. A gente assim, teria essa diferença, que quando é um filme que é feito com atores, que tem toda a encenação, ele já não seria mais considerado true crime, mas eu acho que às vezes se confunde um pouco, tudo bem. E aí uma coisa curiosa é que realmente o interesse por true crime, ele é majoritariamente feminino. Tem alguns estudos que mostram isso, os próprios criadores de conteúdo falam, né, que o público que consome esse tipo de conteúdo é formado, assim, na grande maioria por mulheres. E aí, acho que tem umas questões, assim, pra gente pensar. A primeira é talvez uma questão de identificação com a vítima, né? E tem muitas mulheres que dizem que gostam de consumir esse tipo de conteúdo para aprender a se defender, caso um dia elas sejam expostas a alguma situação. Mas tem outros motivos também, assim. O true crime, ele seria uma forma saudável de você expressar sentimentos de raiva e ódio, sem você ter que, de fato, machucar alguém na vida real, sabe? Se você meio que satisfaz esse desejo pelo outro, assim. Sei. Até a Cat mesmo, ela falou de um podcast uma vez que a mulher foi muito injustiçada e ela terminou de ouvir e veio falar que estava muito irritada porque aquilo aconteceu, como que pode aquilo que está acontecendo. Então eu acho que é mais ou menos esse sentimento, né? Eu não lembro exatamente qual é o episódio, mas eu lembro dela estar muito pé da vida pelo que ela tinha acabado de ouvir. Outra coisa que eu pensei também, talvez se encaixe com jogos de violência, talvez, não sei, porque as pessoas culpam muito os videogames por quando tem algum crime brutal, principalmente com armas, etc. Mas às vezes o videogame não é esse o papel dele, é mais pra pessoa, tipo assim, extravasar ali no game. O game também não é só pra isso, ele tem uma história, tem tudo mais. Mas as pessoas acabam culpando os games pra poder falar que é a causa da violência, sabe? Uhum. Assim, não necessariamente você vai levar aquilo pra vida real, né? É só a experiência do videogame se basta por si só, assim. Você não vai viver aquilo ali naquele mundo imaginário, assim. Não vai interferir na realidade, né? Ou não deveria, pelo menos, né? E assim, eu acho que também pode ser que tenha um interesse no true crime um pouco pela glamorização de algumas histórias, um certo sensacionalismo.
tem histórias que ficam muito tempo na mídia. E a gente acaba criando um interesse de saber mais, de querer acompanhar. Então, tem esse lugar também, sabe? Eu mesmo tinha um pensamento provavelmente equivocado, porque eu tirei de lugar nenhum. Eu acho que esse tipo de programa como o do Datena, que sensacionaliza demais esses tipos de crimes, assassinatos, eu falava erroneamente que é dar palco para bandido, sabe? E às vezes a pessoa tem uma necessidade de se aparecer e é a forma que ela encontra, às vezes, de estar numa televisão. Então eu mesmo pensei isso em algum momento e eu mesmo já refuto a minha própria ideia, sabe? E a minha sensação ouvindo o podcast de True Crime era uma curiosidade, sabe? De entender o psique do ser humano e realizar aquele tipo de crime, realizar... ter todo aquele modus operandi, sabe? Que é tipo de como fazer aquilo, por que ele faz aquilo. Então, não que você queira reproduzir aquelas mesmas ações, mas é uma curiosidade de também entender, sabe? E eu lembrei que eu assisti uma série da True Crime, que é a série Dexter. E tinha total isso, sabe? De modus operandi, daquele psicopata que matava as pessoas. Mas a gente fica fascinado, talvez, pela inteligência ou pela curiosidade realmente de ver como que aquilo vai desenrolar, sabe? Eu acho que o meu interesse por True Crime, ele também veio primeiro de séries policiais. Comecei assistindo séries policiais de ficção mesmo. Mas aí você vai aprendendo sobre esse universo, assim, de investigação e tal. E aí vai desenvolvendo interesse pelos crimes reais, né? E sobre essa questão que você tinha falado nos programas, assim, de fato tem programas que são sensacionalistas, que acho que tem uma diferença na forma como você conta essa história, né? Que às vezes tem gente que faz isso de uma forma desrespeitosa. Mas também dá pra você fazer isso mostrando quem era a vítima e abordando mais esse lado da psique sem desrespeitar ninguém. Então... Eu queria recomendar, eu acho que o primeiro podcast de True Crime que eu ouvi, que é A Mulher da Caixa, que eu ouvi no Modus Operandi, que é o podcast da Carol Moreira. E realmente foi essa sensação minha, sabe? De querer entender como que aquilo se desenrolou, sabe? Porque, resumidamente, um casal sequestra uma mulher, coloca ela numa caixa e deixa ela vivendo anos e anos com eles, né? Com o casal, realizando tarefas domésticas, realizando trabalhos escravos, realizando fantasias sexuais dos dois, mais do homem no caso, a ponto da mulher acreditar que ela tem que ficar ali, sabe? O cara conseguiu convencer ela que ele tem direito sobre ela, sabe? Então acho que esse episódio exemplifica bem o que me interessou no True Crime, sabe? Dessa curiosidade de entender tanto da vítima se passar naquela situação quanto do próprio criminoso, sabe? Uhum. Entendo. Agora, antes de a gente ir pro primeiro exemplo de série, como você tá se sentindo gravando o podcast apenas com áudio? Porque esse episódio era para ser o primeiro com vídeo. A gente gravou, não deu certo, a gravação não deu certo, a edição não deu certo, e a gente tá regravando agora só em áudio. Eu acho que eu tô mais à vontade. É engraçado, né? Porque já teve outros episódios que a gente pensou em regravar, mas acabou aceitando ali os nossos erros. E esse, de fato, a gente precisou regravar. E eu acho que a gente tá mais à vontade hoje, não só porque não tem o vídeo, então dá uma tranquilidade, assim, a gente não fica tão preocupado, mas porque a gente também já... Meio que já ensaiou. Já teve um ensaio, né? Então o tema tá mais, assim, na ponta da língua. Não tá tão travado, eu acho. Eu pensei isso também. E até remete ao que eu falei no primeiro episódio, quando a gente tava falando sobre começar, que eu falei que os professores nos incentivavam a treinar na sala de aula, sabe? Porque quando chegava na apresentação, a gente estava afiado. Então a gente acaba sempre gravando de primeira, né? Escreve o roteiro e nunca fala ele em voz alta. Pelo menos eu não faço isso. Então eu escrevo o roteiro, mas quando a gente tá falando, às vezes não sai exatamente como a gente planejou. Então talvez, quem sabe, a gente tá regravando dessa vez, fica até melhor. Acho que vai ser mais uma experiência aí pra gente testar, né? Ver como vai ficar. E quem sabe um dia esse podcast com vídeo sai. Acho que a gente tem que estar melhor preparado para isso.
E, Mel, eu quero abrir trazendo uma série que eu assisti há muito tempo atrás, que é uma série chamada Making a Murderer, que é uma série documental de 2015. É uma série original Netflix, ela foi a primeira que eu assisti ainda antes de toda essa febre de true crime. Como faz muito tempo que eu assisti a série e eu não lembro de detalhes, eu vou tentar ser breve. E desde aquela época eu já não me senti muito confortável vendo essas coisas de assassinatos reais. E eu lembro de um site que tinha foto de acidentes, etc. Não sei se você lembra. Eu acho que chamava Mundo Bizarro ou algo do tipo. E eu não gostava, as pessoas ficavam me recomendando esses sites. Não sei se você lembra, se você já viu. Eu lembro dessa época. Eu vivi essa época. Enfim, eu demorei pra assistir a série porque eu tinha essa questão. Mas quando eu assisti, não era nada a ver com o que eu imaginava. E eu gostei de assistir a série. E a série conta a história de um homem, né? Steve Avery, que foi preso injustamente por 17 anos, por um crime de estupro que ele não cometeu. Depois de 17 anos, por conta de um exame de DNA, ele provou a sua inocência e foi solto. Quando ele foi solto, ele então processa o Estado por ter lhe tirado 17 anos da vida, sabe? E nisso que ele está processando o Estado, ele está para receber esse dinheiro, ele é envolvido de novo numa outra investigação. E dessa vez ele é suspeito de assassinar uma jornalista e novamente ele vai preso. E a série mostra bastante detalhes dessa investigação. E você que está assistindo fica naquela, será que ele é ou não é inocente? Eu particularmente, vendo todo o histórico, eu acredito que ele seja inocente, sabe? Mas assim, tem que ser tudo provado. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando naquele cara que já perdeu 17 anos uma vez por um crime que ele não cometeu, estando preso novamente, sabe? A série também deixa meio que em aberto se isso pode ter sido uma armação da polícia para prender ele, etc. Por causa dessas tretas que ele tinha entre famílias da cidade e dessa questão que ele está processando o Estado, sabe? Enfim, acho que é uma série que vale muito a pena ser assistida. O Steve Avery ainda continua preso. Tentaram fazer o tipo de acordo, ele assumindo, né, a culpa no crime de assassinato, mas ele tá preso ainda jurando ser inocente, sabe? Sim. Esses casos em que a pessoa é presa injustamente, nossa, isso é muito cruel, né? Porque não tem indenização que pague o tempo que a pessoa perdeu. Então... Não tem, ele foi preso novo. Imagina você sair 17 anos depois... sabendo que você é inocente, deve ser muito cruel. Eu fico pensando também para quem tem que julgar esses casos, né? Tipo, se você condenar um inocente ou você inocentar um culpado, Sim. Uma responsabilidade aí, né? Então, nesse caso, eu acho que também tinha uma questão que a polícia não teve um descaso com esse caso, porque eles tentaram achar um culpado rápido. E como esse Steve Avery, a família dele já tinha um problema com outras famílias e com a polícia, etc., eles foram nele diretamente, assim, sem muitas provas, que nem realmente na época não tinha questão do DNA também. E a pessoa foi presa, né? Então teve isso, sabe? Você se sente meio que se colocando naquele lugar, sabe? Imagina se fosse com você. Seguindo nessa linha de documentário, né? Tem um outro documentário da HBO que se chama I'll Be Gone in the Dark, que a tradução é Eu Terei Sumido na Escuridão. Esse documentário, ele conta a história de uma escritora, que é a Michelle McNamara, que ela escreveu um livro com esse mesmo título, só que esse livro só foi publicado depois que ela morreu. Por quê? Nesse livro, ela se dedicou a investigar um caso sobre um assassino da Califórnia, que ele era conhecido como o assassino do Estado Dourado, ou o assassino do Golden State. E ela ficou tão obcecada com essa investigação e essa preparação para escrever o livro, que ela acabou desenvolvendo ansiedade, e aí ela começou a tomar vários remédios, e acabou que ela teve uma parada cardíaca, provavelmente ali por overdose desses medicamentos, e depois descobriram que ela tinha já tinha um problema cardíaco e ela provavelmente estava tomando esses remédios sem indicação médica, ela estava tomando por conta, para conseguir se manter acordada, escrevendo e para controlar as crises de ansiedade. Assim, a história dela eu acho que é triste, né? Porque
Depois que o livro foi publicado, o assassino foi preso. E, assim, falando sobre ele, para dar um contexto, né? Ele foi um assassino que foi ativo, assim, entre as décadas de 70 e 80. E ele foi um dos piores serial killers dos Estados Unidos. Ele estuprou mais de 50 mulheres. Ele cometeu mais de, acho que uns 13 assassinatos. 12 ou 13 assassinatos. E ele tinha ficado anos sem ser pego. Porque ele atuou em cidades diferentes e ninguém conseguia relacionar os casos. Em cada cidade ele era conhecido por um nome, um apelido diferente. Os primeiros casos que tinha ali o mesmo modus operandi, vamos assim dizer, eram casos de roubo. Então ele estava na cidade de Visalia, ele era conhecido como saqueador de Visalia. Aí depois ele mudou para outra cidade e passou a ser conhecido como perseguidor noturno. E depois ele foi para outro lugar e ficou conhecido como o estuprador da área leste. Enfim, tá parecendo nome de herói de quadrinho. Mas assim, e é engraçado você ver como ele vai envelhecendo e ele vai desenvolvendo ali os crimes dele, né? Ele começa com roubo, depois com estupro e aí, por último, com estupro e assassinato. E aí, bom, o último caso de assassinato que era relacionado a ele aconteceu em 86. E aí sumiu, ninguém sabia o que tinha acontecido com ele. A maior teoria, assim, é que provavelmente ele tinha sido preso por algum outro crime ou tinha falecido. Mas no final dos anos 90, ali, começo dos anos 2000, todas as tecnologias relacionadas ao DNA evoluíram, né? E aí eles conseguiram cruzar essas amostras de DNA e aí sim que descobriram que todos esses casos nessas cidades diferentes estavam relacionados. E aí, voltando para a história da Michelle, a Michelle McNamara, ela era jornalista e ela criou um blog que falava sobre true crime. E é engraçado porque ela não é considerada a pessoa que criou esse gênero, mas ela é considerada uma pessoa que revolucionou ele. Porque até então, o true crime ele era muito baseado em reconstituições, assim, na TV, que exploravam muito as mulheres, sabe? Meio que quase uma fetichização ali daquela cena de estupro e aquela coisa toda. E a Michelle começou a escrever falando sobre as vítimas de uma perspectiva mais humana, contando quem elas eram, né, como que era a vida delas. Então ela é uma pessoa que é muito querida assim dentro desse gênero, né? E ela começou a ter interesse por true crime aos 14 anos, quando uma vizinha dela foi assassinada. Enfim, ela começou a pesquisar e tal. E esse caso em específico do assassino do Golden State era um caso que despertava muito o interesse dela, porque ele foi um dos assassinos que mais matou ali. Eram casos que não tinham solução, né, durante muitos anos. Então ela encontrou fóruns na internet, começou a pesquisar, conheceu outras pessoas que estavam investigando esse crime também. Ela conversou com as vítimas. Então, assim, ela realmente se aprofundou nesse caso. E o documentário mostra isso, né? Como foi todo esse processo para ela. Tem até tipo, uma parte assim que ela leva um amigo que também investigava esse crime numa delegacia e eles conseguem pegar os arquivos, tipo, caixas e caixas de arquivos dos assassinatos. E aí, quando eles estão indo embora, eles percebem que tem um outro policial chegando que talvez não fosse deixar eles saírem com aquele material. Então eles correm para guardar tudo no carro, para poderem fazer a investigação deles, sabe? E aí, esse nome, o Golden State Killer, o assassino do Estado Dourado, foi ela que criou para unificar, né, todos os nomes que esse assassino tinha. Foi ela que batizou ele dessa forma. Inclusive eu falei que parecia nome de herói de quadrinho, não, na verdade é nome de vilão de quadrinho, né? Tá certo, ele é realmente o vilão. A história assim não me parece estranha. Talvez eu já tenha ouvido falar em algum podcast que eu tenha ouvido. Mas eu não sabia de todos os detalhes. Eu fiquei curioso para ver mais, sabe? Pra saber mais. Uhum. Essa é a curiosidade que eu falei, sabe? A Michelle, ela era casada com um comediante famoso, que é o Patton Oswalt. Não sei se você conhece, mas
Ele, Não, nunca ouvi falar. ele fez uma voz em Ratatouille, ele era um dublador de Ratatouille, ele fez também um personagem no Agentes da Shield. Nossa, Agents of Shield, Agentes da Shield eu assisti, mas não, o nome não me vem ninguém à cabeça, sabe? É, talvez quando você vê alguma foto dele, você reconheça, assim, de algum lugar. Enfim, ela tava nessa obsessão, assim, né, buscando as informações, e ela tinha muitas teorias de quem poderia ser e de como poderiam capturar esse assassino. Só que ela acabou morrendo antes disso. E aí, depois que ela morreu, o marido dela trabalhou muito para o livro ser publicado. No mesmo ano em que o livro foi publicado, o assassino foi descoberto, usando ali um pouco do que ela tinha imaginado. Mas a ideia dela era pegar a amostra de DNA dele e colocar nesses sites de. Sabe, de DNA hoje em dia, que você pode colocar o seu DNA para procurar parente, para esses Ah, testes. DNA público? Esses testes genéticos, assim, que Aham. você faz. E foi assim que chegaram nele. Foram colocando, a primeira busca não deu em nada, mas aí o sistema foi melhorando, né, ali ao longo dos Aham. anos. Conseguiram chegar em 2 possíveis assassinatos, cruzando toda a árvore genealógica da família desse cara, analisando o DNA. O primeiro suspeito foi descartado. O segundo suspeito, o DNA bateu, assim, com um parente próximo, e aí eles então começaram a fazer uma. Ficaram vigiando o cara e tal. E aí conseguiram pegar um lenço que ele descartou na lata de lixo. E com o DNA desse lenço, cruzaram com o DNA dos assassinatos. E descobriram quem era o Nossa. assassino. O assassino, ele é o Joseph DeAngelo. Ele é um ex-policial. E, assim, ele não estava entre a lista de possíveis suspeitos da Michelle. Ela não chegou a cruzar com o nome dele. Mas ele batia com quase todos os critérios que ela estabeleceu que teria que ser esse assassino, sabe? Então Aham. ele era um homem branco, ali, né, com uma determinada idade, e ela tinha falado que ele provavelmente lutou na guerra do Vietnã, ele tinha lutado na guerra do Vietnã. Ela falava, Nossa, bem detalhista. tipo, ela conseguiu traçar assim um perfil exato. Ela falava que ele tinha uma profissão acima de qualquer suspeita, e ele era policial, ele foi policial durante alguns anos. Ele acabou sendo demitido, assim, expulso, sei lá, por roubo, mas, enfim, ele de fato era uma pessoa que não era o suspeito. E para a família dele também, ele não era, sabe? Ele tinha filhas, ele cuidava de uma prima que ficou órfã, então era uma pessoa assim que ninguém suspeitaria. E é engraçado, né, como a Michelle não conseguiu ver a solução desse caso, mas como de alguma forma ela ajudou, nem que seja despertando o interesse das pessoas, porque isso manteve o caso ativo, né, manteve o caso aberto quando o livro É, foi publicado. apesar dela já ter morrido quando ele foi preso, acho que não cabe nem dizer que foi indiretamente, acho que foi realmente diretamente, né? Ela teve uma parcela de mérito, né? Sim, e enfim, o documentário ele aborda tudo isso, né? Ele tem ainda cenas da Michelle. Eles conseguiram, né? Acho que uma parte ali das entrevistas tinha sido gravado antes dela falecer, então tem muitas cenas com muitos depoimentos da própria Michelle falando desse assassino e da investigação dela. E, enfim, o documentário ele conversa com muitas vítimas. Então isso é uma coisa que a maioria dos crimes aconteceram, a maioria não, né? Todos os crimes aconteceram ali entre os anos 70 e 80. Então, muitas vítimas não conseguiam falar sobre isso nem com as famílias, porque você falar sobre estupro, falar sobre assédio era um tabu. Muitas famílias tentavam esconder. E o documentário mostra como foi importante para elas se conhecerem, porque depois essas vítimas acabaram se conhecendo e puderam falar sobre isso abertamente, sabe? Como que isso foi uma mudança na vida delas. E também, assim, a questão da época, né? Como hoje a gente entende que uma mulher que sofre uma violência, ela não é culpada. Isso eu acho que o documentário é um documentário legal de assistir para quem quer conhecer aí os detalhes dessa história, porque é realmente bem cabulosa. Mas também toda essa parte da Michelle, né, que investigou e lutou e tem as vítimas, enfim.
Uma última coisa que eu queria falar sobre esse documentário é que ele mostra parte de todo o julgamento do DeAngelo, né? Como é que foi e tal. E aí, quando você vê ele chegando ali no tribunal, ele parece um senhorzinho debilitado. Parece que ele nem entende o que tá acontecendo com ele. Ele foi preso em 2018, mas o julgamento aconteceu durante a pandemia. Então, ele tava com aquela máscara assim, andando de cadeira de rodas. Daí eu fiquei pensando, nossa, será que ele tem Alzheimer, alguma coisa? Ele não lembra, né, do que aconteceu, assim. E aí eu fiquei pensando, como é que você julga uma pessoa numa situação dessa, sabe? Uma pessoa que fez as piores coisas que alguém poderia fazer, mas que já não tem mais consciência disso. E ele tem Alzheimer? Não, então é aí que esse cara, ele, tipo, ele é... Até o fim, ele foi muito sacana, porque era fingimento. Conseguiram pegar imagens dele dentro da cela, andando, subindo na cama, assim, pra tentar acessar uma janelinha que tinha lá em cima. Completamente saudável, ativo. É muito absurdo o poder de dissimulação de uma pessoa. Uhum. Mas, de fato, ele assumiu. Ele fez um acordo, né? Porque ele pegaria pena de morte. Então ele fez um acordo que, assumindo os crimes, ele ficaria só com a prisão perpétua. E ele tá cumprindo pena até hoje. E aí, pra quem quiser assistir, esse documentário tá disponível na HBO Max. Bem curioso, né? Eu vou procurar pra assistir. Eu realmente acho que eu vi essa história. O nome não me é estranho, o nome McNamara, sabe? Então eu vou procurar saber, tentar ver. É interessante ver como que essas coisas se desenrolam, que nem você falou, né? Como que uma pessoa, você vendo ali depois, no final da vida, vamos dizer assim, já velhinho, o senhor cometeu tudo aquilo, né? Então é de certa forma interessante. Outra série que eu quero falar aqui é a série Amor e Morte, também da HBO. E essa série eu vou ter que comentar alguns spoilers, afinal é uma história real. Ela não é uma série documental, ela é uma série com atores e tudo mais, mas é baseada num crime real. Eu acho que ela foi, pelo que eu pesquisei depois, ela foi até meio que fidedigna, sabe? E essa série eu já assisti mais recentemente. Eu vi a Elizabeth Olsen na capa da HBO, vi que também tinha no elenco o ator Patrick Fugit, do filme Quase Famoso, ganhou o Oscar em 2001. Tinha mais atores de Breaking Bad, Black Mirror, Kristen Ritter de Breaking Bad também fez coisas da Marvel. Eu achei interessante, mas eu não tinha noção que era sobre história real. Depois que eu fui vendo que era em crime real, e até outra série recentemente conta a mesma história, se chama Candy e é da Fox, tem no Star Plus. E essa eu ainda não assisti, ambas séries não são documental, como eu comentei, mas acabei assistindo primeiro Amor e Morte. Comecei a ver o primeiro episódio porque eu tava naquela de ver a série, você fica curioso, você quer saber mais. Mas eu vi que o primeiro episódio da série Candy da Fox, né, no Star Plus, também tinha meio que o mesmo ritmo, pelo menos no primeiro episódio, e aí eu já não continuei. A série conta a história da Candy Montgomery. Ela é uma vizinha exemplar para aquela sociedade na época, sabe? Aquela que tinha nas revistas antigamente, a Bela Recatada e do Lar. Bom, isso é o que a série quer mostrar, né? Ela é casada, com um cara maravilhoso, frequenta a igreja, cuida dos filhos, etc. E num belo dia, ela acaba sentindo uma forte atração pelo marido da amiga, casal que também é do grupo da igreja. E ela fica naquela, né? Porque ela fala com o cara, depois de muito relutar entre si, conversar com a amiga, ela acaba conversando com o cara. E eles concordam em sair pra ir para um motel. E isso acontece. Porém, a esposa do cara descobre e um dia ela se confronta na casa dessa amiga, a Beth, e a Candy mata a Beth com 41 machadadas. Nossa. Então, né? Bom, essa série eu assisti há pouco tempo, então eu tenho uma opinião melhor sobre ela. E nada que eu disser vai poder estragar a experiência de assistir a série. Então eu reforço que vale a pena,
porque tem todo o suspense que a série monta ali, e como é que a série conta essa história, é muito bem construída. Eu fiquei muito, muito intrigado com a forma que a Candy armou toda a relação da traição do marido dela, sabe? Ela chegou pra esse cara, pro marido da Beth, e fala, viu, eu tive uma atração por você, precisava falar isso, eu sei que a gente é casado e tal. E aí o cara, a princípio, reluta, fala que não e tal. E depois ele fica pensando naquilo. E eles falam assim, não, vamos marcar de sair. Só que antes deles irem pro motel de fato, eles marcam diversos almoços. Sabe, à luz do dia, restaurante, normal. E vão combinando. Fala, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser tal hora, tem que ser tal dia. A gente não pode pedir comida, eu levo comida, a gente come no quarto do motel. Aí você pode voltar pro trabalho, tal. Tem todo um. Ela foi muito fria em montar essa traição, sabe? Uhum. O que não bate com a mesma mulher que matou a amiga com 41 machadadas. Que no tribunal ela fala que foi de explosão, sabe? Foi uma explosão de um momento ali, que ela tava brava, que aconteceu. O que eu não gostei da série, comparando com a Candy real, com a Candy da série, eu achei que deixaram ela com um visual muito, muito agradável, sabe? E eu acho que por ser a atriz Elizabeth Olsen, que é uma atriz carismática, fez a Feiticeira Escarlate da Marvel e tudo mais, dá uma sensação de que você, espectador, quer gostar dela. Não sei se eu tô errado, mas a gente assiste com aquele olhar, aquela moça da Marvel que a gente gosta. Então parece que não combina com a pessoa que cometeu aquele crime. Eu me sentia errado de estar, entre aspas, gostando da atriz, sabe? Mas você acha, assim, que talvez tenha sido uma questão de atuação dela, que não conseguiu se desligar completamente da personagem que ela fazia? Ou foi intencional mesmo ali da série de criar essa... Eu senti que foi intencional da série, de criar uma afinidade com essa assassina, sabe? Com essa mulher que cometeu esse crime. Tirando essa percepção, eu gostei muito da série. E o ator que eu falei antes, o Patrick Fudge, ele tá muito bem na série. Os outros atores estão muito bem. A própria Elizabeth Olsen, ela tá muito bem. E é só realmente essa questão, sabe? E assim, como eu falei, vai ter spoiler, a série termina e ela não vai presa. Isso aconteceu real, ela não foi presa porque ela conseguiu provar que realmente foi só um surto. O advogado dela conseguiu provar que foi só um surto. E aí eu fico pensando, se realmente foi só um surto, ou se ela estava pensando tudo aquilo. Porque assim que o crime acontece, ela já planeja todo o álibi dela, sabe? Ela calmamente toma banho, calmamente vai na casa dela, troca de roupa, já pensa na desculpa por que ela trocou de sapato, pensa na desculpa por que ela se machucou porque teve uma briga, ela ganhou a briga da amiga, né? e matou ela com 41 machadadas. E ela passa por um teste psicológico, ela descobre que ela teve um trauma de infância e uma determinada fala da amiga assinou um gatilho nela. E aí eu fico pensando que realmente foi um surto. Porque ela tá solta hoje, trabalha como psicóloga e ela não teve mais nenhum surto depois, sabe? Mas eu fiquei nessa, sabe? Tipo assim, eu gostei um pouco da atriz. Eu acho que o crime é brutal. Eu não acho que ela deveria ser inocentada. Ao mesmo tempo, eu acreditei nela, que foi só um surto, sabe? Mas como você vai inocentar uma pessoa que matou a outra com 41 machadadas? É difícil, né? Eu não sei, assim, exatamente o que a legislação diz e... assim, bom, deve ter um precedente para isso, mas... ela não receber nenhum tipo de penalização, né? Mesmo que tenha sido um surto, que não tenha sido intencional, talvez alguma penalização deveria ter acontecido. Teve uma questão que, assim, ela foi tentando usar o álibi que ela foi criando, sabe? Tipo assim, ela gravou exatamente o que ela tinha que falar para cada pessoa. Então ela chegou na igreja e falou, me atrasei porque aconteceu isso. Ela encontrou uma amiga, me atrasei porque aconteceu isso, fui na casa não sei o quê, fiz isso. E ela repetia exatamente igual. Aí chegou pro marido, aconteceu hoje, hoje eu fiz isso.
Aí chegou um policial, e então quando os policiais foram investigar, para todas as pessoas que eles perguntavam, ela tinha dado o mesmo depoimento. Então ela não caiu naquele erro do assassino de cada hora falar alguma coisa, sabe? Uhum. Ela preparou um álibi muito forte. Só que quando a polícia estava chegando nela, ela foi até um advogado e já assumiu o crime para ele. E o advogado também era amigo da família, amigo da vítima também. E ele fala assim, então agora você tem que me falar a verdade realmente. Aí ela fala para ele o que aconteceu e como aconteceu. Então ele fica brigando nessa, sabe? Porque também teve uma briga entre ela e a amiga. A amiga puxou o machado. Então, assim, foi uma legítima defesa, mas precisava de 41 machadadas. Essa é a questão, sabe? Foi um crime brutal. Ela dilacerou a mulher com 41 machadadas. Mas quem trouxe o machado pra briga foi a própria Beth. Sabe? Tem essa questão. Bom, isso realmente muda um pouco os fatos, mas não precisava ser 41. Né? Então... Eu queria falar agora sobre um caso que é bem conhecido para quem é brasileiro, principalmente acho que para quem viveu aí nos anos 2000, que é o caso von Richthofen. E, na verdade, os filmes que estão relacionados a esse caso são A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou os Meus Pais. Esses dois filmes foram lançados em 2021, eles foram lançados juntos, que retrata aí como... retrata essas duas perspectivas diferentes do caso von Richthofen. Uma é a perspectiva da Suzane e a outra é do Daniel Kravins, que era o namorado dela e que ajudou a cometer o assassinato da família, dos pais da Suzane, né? Esse filme, eles fizeram uma escolha que era se basear nos depoimentos dos dois. Então, eles não têm essa característica do true crime, que é a investigação, que é como você vai chegar no assassinato, né, no assassino. Ele já começa, né, com essa perspectiva que a gente sabe do caso e, né, quem são os assassinos. Mas aí você tem um filme que conta a versão da Suzane, e aí na versão da Suzane foi o Daniel que tentou influenciar ela ali a matar os pais, e você tem a versão dele, que a Suzane convenceu ele porque ela dizia que o pai abusava dela, enfim, tem uma série de argumentos aí que ela ajudou, uma série de argumentos que ela usou pra convencer o namorado a cometer esses assassinatos. O namorado e o irmão dele, né, o cunhado dela também participou dos crimes. Quando eu ouvi falar sobre esse filme, sobre esses filmes, na verdade, eu achei bem interessante ter essa divisão, assim, de perspectivas diferentes, né? E eu fiquei um pouco preocupada, confesso, porque quem interpreta a Suzane é a Carla Dias. E eu fiquei em dúvida, assim, se a Carla Dias teria se ela conseguiria dar conta de fazer uma personagem tão complexa quanto a Suzane. E aí, assistindo os filmes, o que eu posso dizer é que isso não é um problema. Pra mim, ela convence. Me surpreendeu até, mas sim, mérito dela. Acho que tá bem no filme, sabe? Conseguiu entregar uma Suzane que a gente aceita ali, que a gente reconhece, né? Ela atingiu as expectativas. Eu acho que a grande questão com esse filme foi essa escolha de dividir em dois filmes. Eu tô falando desse filme, mas na verdade são duas obras. Então, eu acho que isso é o que a maioria das críticas falavam sobre os filmes, e eu concordo, é que não precisava de dois. Dava pra ter feito essa mudança de perspectiva em um filme só. Você mostra uma hora o ponto de vista de um, uma hora o ponto de vista de outro. Você não precisava contar essa história duas vezes em dois filmes.
Que aí acho que tem algumas passagens que ficam repetitivas e eu não sei, acaba ficando uma obra desnecessariamente longa. Mas, assim, para quem quer conhecer o caso e entender o que eles diziam ali na época, né, para se defender, vale a pena. Aí você consegue se inteirar da história. Agora, uma outra coisa curiosa é que a gente comentou aqui que a gente gravou esse episódio algumas semanas atrás e tá regravando ele hoje, né? E aí eu não sabia quando a gente gravou, fiquei sabendo. É que hoje, no dia da gravação, que é dia 27 de outubro, vai estrear um terceiro filme derivado dessa franquia aí com a Carla Dias. E aí eu não sei porque o filme estreou ou vai estrear hoje, eu não sei que horas ele vai sair, então eu ainda não assisti, mas eu não sei se 2 filmes já era muito, eu não sei se precisava de um terceiro. Mas pelo que eu li aqui, o terceiro ele traz o que faltava nos outros 2, que é a questão da investigação. Porque aí ele vai mostrar como a polícia chegou no nome da Suzane, do Daniel, enfim. Talvez. Na falta de 2 filmes, temos o terceiro, então. É quase um MCU. É bem Daqui isso. uns 2 filmes vai ter o Multiverso da Loucura. Você sabe que falando em multiverso, quase que eu fui colega de trabalho da Suzane von Richthofen, né? Aí o Multiverso da Loucura acontecendo. Esse ano, alguns meses atrás, eu fui prestar um concurso público e entre os inscritos estava ela, Suzane Suzane von von Richthofen. Richthofen. E aí eu fiquei pensando, como é que seria isso se ela passasse? Se eu passasse, a gente trabalhando no mesmo lugar. Você pode ficar tranquila, Mel. O problema dela é com os pais. Verdade. Piada de mau gosto. Aí o que aconteceu foi que eu não sei se ela fez a prova, imagino que ela tenha desistido, porque muita gente não queria que ela fizesse essa prova, né? Eu fiz a prova, mas o concurso tá suspenso, cancelado, anulado, sei lá. Acho que a gente não vai se esbarrar por aí. Eu não sei se isso vai ficar no corte, mas você foi de uma piada de mau gosto, mas sabe, isso me lembrou de uma outra coisa, que é a gente é muito acostumado a ver histórias de true crime de outros países, acho, principalmente de filmes americanos, né? E também talvez um pouco da resistência de ver um filme sobre o caso von Richthofen é que é um caso próximo da gente. E aí a gente tem um estranhamento assim, nossa, mas vão fazer um filme sobre a Suzane, parece errado, sabe? Porque a gente acho que acaba tendo, não sei se tem uma empatia maior pelas vítimas quando elas estão mais próximas, assim. E quando é um filme que é de fora, é meio como se fosse uma obra de ficção, talvez. Quando é um caso que a gente não tá acompanhando tão de perto assim, né? Eu não sei. É muito real isso. Acho que a gente é mais sensível com as histórias nossas, né? Mas assim, parece que é desrespeitoso você fazer um filme, você gerar um produto e ter lucro em cima de uma história de um assassinato. Parece errado quando a gente pensa que é um filme que tá falando de uma história que a gente conhece, né? Agora mas a gente é tão acostumado a ver isso com filmes de fora que realmente eu não sei porque que a nossa mente faz isso. Assim. Eu acho que também pode ser que às vezes o filme de fora vem pra gente como um filme. Depois a gente acaba descobrindo que é sobre uma história real, sobre um crime real. Talvez, sabe? Acho que é isso, assim. Aqui eu acho que a gente acompanha o caso, a investigação, vê na televisão o crime que aconteceu, a pessoa dando a entrevista, o julgamento. Então, quando vem o filme, talvez a gente esteja mais sensível por conta disso. Uma história de fora vem como um filme. Você às vezes até acaba sabendo que é uma história real, pesquisa ali e tal, mas a gente não acaba acompanhando. Não no caso, por exemplo, da Suzane, que foi um caso recente, bem recente, na verdade, né? Bom, é que faz 20 anos, 21 anos, mas é recente ainda, né? Historicamente, 20 anos não é nada, né? Numa perspectiva histórica, 20 anos não é nada. E você falou aí do terceiro filme, que vai ser mais um ponto de vista da investigação. E coincidentemente ou não,
Depois que a gente gravou a primeira vez, apareceu para mim alguns cortes que a Carla Dias participou e também de pessoas que participaram da investigação, falando sobre como foi, sabe? E aí eu vi ela falando que ia ter o terceiro filme, que tinha esse ponto de vista. Outra coisa que você falou, e ela comenta no podcast, que é sobre as pessoas terem essa reprova com o fato de fazerem um filme sobre uma história trágica, sabe? E ganhar dinheiro em cima disso. Mas assim, ela defende que como é um caso público, a história é pública para quem quiser contar. Então, eles também tiveram um distanciamento de toda a família da Suzane, da própria Suzane, ninguém conversou com eles, ninguém falou com eles. Eles realmente fizeram uma história sobre essa história pública, sabe? Eu achei interessante isso, eu não tinha pensado isso, sabe? Tipo, ganhar dinheiro em cima da desgraça alheia, sabe? Eu não tinha pensado por esse lado. Mas eu acho que ela que está participando da produção, as pessoas da produção devem ter recebido bastante comentários e recusas quanto a isso. Eu também achei... Posso só falar uma coisa? Isso me fez lembrar que eu vi uma notícia assim, bem sensacionalista daquelas, descubra o quanto Suzanne von Richthofen ganhou pelos filmes, né? E aí eu fui ver, que eu fiquei curiosa também, mas ela não ganhou nada, porque, como você falou, o filme foi baseado em fatos públicos, né? Eles se basearam no que já era conhecido da história, nos autos do processo ali, que eram de livre acesso, assim. Então, a Suzane não ganhou nada, tá? Com os filmes. Eu acho que vai ser interessante o terceiro filme, que vai trazer esse ponto de vista da investigação, porque eu vi um trecho também depois eu vi mais do podcast, na verdade, eles falam de outros crimes que aconteceu no Brasil, que é o podcast do Flow, que recebeu a Rosângela Monteiro e o Beto Ribeiro. E eles falaram sobre vários casos de crimes que aconteceram no Brasil, inclusive da Suzane, e de como foi a investigação, de como foi todo aquele teatro que a Suzane tentou armar com os irmãos Cravinhos e tal. Acho que vale a pena citar quem tiver curiosidade. Legal. Inclusive eu tinha falado a primeira vez que a gente gravou que eu não tive vontade de ver o filme, né? Principalmente depois que eu vi que era 2 filmes. Mas depois que eu vi o podcast e vi também ela falando sobre a produção, eu fiquei um pouco curioso, sabe? Eu acho que eu vou assistir. Eu também fiquei com consciência pesada de ter falado que eu duvidei da Carla Dias, porque eu gosto dela. Mas é que realmente a Suzane é complexa. Mas eu acho que ela se saiu bem. E então, aí pra quem, assim como o Beto agora estiver interessada nos filmes, eles foram baseados no roteiro da Ilana Casoy e do Rafael Montes, dirigidos pelo Maurício Esta. E quando esse podcast sair, já vai ter estreado o terceiro filme, lá no Prime Video, então assistam. E Prime, patrocina nós. Eu quero trazer outra série. Essa da Netflix, essa também da Netflix. A primeira que eu falei era da Netflix e agora mais uma da Netflix. Essa série é de 2019. Essa série é complicada. Eu terminei de assistir a série e fiquei mal real, sabe? Fiquei realmente muito pra baixo, assim. Tanto que eu assisti só uma vez. Eu até queria que a minha esposa assistisse, mas eu não tenho coragem de rever a série. Ela é muito triste, ela é muito angustiante. Teve um episódio pro final assim, que eu tive que parar, dar pause pra enxugar as lágrimas, me recompor, sabe? E continuar. Essa série também não é um documentário e conta uma história famosa que aconteceu nos Estados Unidos dos 5 do Central Park, que foi os 5 garotos presos injustamente. Logo depois do lançamento da série, a Netflix também lançou um especial com a Oprah, conversando com a diretora da série, que é uma diretora mulher, Ava DuVernay, com os atores e também com os 5 que foram presos justamente, já homens, conversando e atualmente livres. Vale a pena o destaque da diretora, Ava DuVernay, que assim, eu acho que ela conseguiu extrair o excepcional desses garotos que atuaram com ela, sabe? Que me lembrou muito do filme Cidade de Deus, que tinha bastante gente ali que não era atores experientes, mas fizeram baita de um trabalho. A história da série é que no dia 19 de abril de 89, esses 5 garotos e mais outros vários
marcaram aquele famoso rolezinho no parque, sabe? Aquele rolê no parque à noite. Uhum. E essas jovens crianças estavam lá, fazendo o que criança faz, bagunça, correndo e tal. E foram vistas aquela horda de crianças, nesse caso, crianças negras. E chamou a atenção, pessoas não gostaram e tal. E naquela mesma noite, uma mulher foi estuprada e brutalmente agredida. E logo ligaram com aquelas crianças que estavam no parque, lógico, né? Bom, a série mostra um enorme descaso da polícia em investigar. Eu falei do caso do Steve Avery, né? Que a polícia também teve um descaso, quis logo culpar ele, tinha uma questão de família. Não tinha uma questão racial naquele caso, ele é um cara branco, mas tinha essa questão familiar com a polícia, cidade pequena e tal. E nesse caso, a polícia logo identifica 5 crianças naquele bando lá e leva eles pra delegacia pra tirar depoimento, enfim. Um deles era maior de idade, ele nem tava nesse rolezinho à noite, porque no dia anterior a polícia foi chamar um deles lá e esse aí, como amigo, foi junto pra acompanhar. E na delegacia a polícia pegou essa confissão totalmente forçada, sabe? Dos 5 e com promessas que ia ficar tudo bem, e não deram chance deles terem advogado ou nem mesmo da presença de um maior responsável. Eu gostei muito da direção da Ava DuVernay, como eu já falei, e acho que vale destacar mais uma vez, porque eu acho que nesse momento da confissão, ela tirou o melhor dessas crianças, porque as cenas eram muito pesadas e densas, as críticas a ela, a fidelidade da história são muito boas. As pessoas que assistiram, que vivenciaram aquela época, falaram que ela realmente tirou o melhor daquelas crianças. Eu queria lembrar também de uma cena que o Donald Trump aparece na TV. Uma das mães está assistindo TV e aparece lá a Donald Trump pedindo a volta da pena de morte. Essa fala não é exatamente aos 5, mas segundo o que eu pesquisei, esse crime foi um fator motivador e na época real o Donald Trump começou uma campanha para voltar a pena de morte. Dizem que ele gastou aproximadamente $85 mil para divulgar cada vez mais e mais coisas apoiando a volta da pena de morte. Anos depois, os verdadeiros culpados foram presos e na prisão ele confessou a autoria do crime e os 5 foram libertados, cada um com tempo diferente de pena, e o que ficou mais preso foi exatamente o que era mais velho, que foi apenas como acompanhante do amigo. E lembrando, a polícia não tinha prova contra nenhum dos 5. As evidências, nenhuma batia com os 5, mas ainda assim, os 5 do Central Park foram presos, apenas com a confissão toda torta, toda errada, toda forçada. E quando o verdadeiro culpado se declarou, aí sim, culpado, as evidências todas bateram com o cara e o exame de DNA também bateu. Então, assim, mais uma série que mostra ali uma injustiça policial, uma justiça de julgamento. Nesse caso, motivado bastante por racismo, por parte da polícia, por parte da investigação, e na necessidade de culpar alguém, sabe? E culpar os 5 crianças totalmente inocentes. Teve casos assim de das crianças conseguir uma liberdade mais rápida porque a mãe tinha um pouco mais de influência, um pouco mais de dinheiro para pagar um advogado e conseguiu a libertação, mas os outros passaram bastante tempo na cadeia. E assim como Steve Avery, né? Eu acho que tempo que você passa preso, principalmente injustamente, é um tempo, acho que muito perdido, né? No caso dos 5, eles conseguiram processar o Estado, conseguiram receber uma quantia que, acho que seja ela qual for, ela é irrisória, né? Para aquilo que eles passaram. E nesse documentário que a Ava DuVernay é entrevistada pela Oprah, e eles também estão lá sendo entrevistados, você vê que aquelas pessoas estão afetadas, sabe? Por aquilo que elas passaram. Elas não conseguiram sair totalmente ilesa daquilo que elas passaram, dessa injustiça que eles sofreram. Isso é muito triste, né? Ainda mais nesse caso que, de fato, não tem nem dúvida, né, que não foram eles, assim. E também envolve outras questões aí, como racismo e tal. Uma coisa que não deveria acontecer, mas que, infelizmente, acontece o tempo todo. Então, essa questão do racismo, assim, que eu falei, a da Steve Avery também deixa a gente com aquele sentimento horrível de saber que uma pessoa passou 17 anos presa injustamente, mas esse fator do racismo pega ainda mais, sabe? Ainda mais que era criança. Eu assisti, eu fiquei mal, fiquei muito mal real, assim.
E cada episódio, acho que são 5 episódios, meio que cada um foca em uma das crianças, sabe? Uhum. Eu acho que o último episódio foca um pouco mais no que era maior de idade. E foi esse assim, foi o que me pegou mais. Pelo fato dele nem estar no rolê, sabe? E foi o fato que o cara que mais sofreu, acho que foi na cadeia que ele tava, que o culpado foi preso, se declarou culpado. Foi um episódio muito, muito pesado. Essa série, ela é um show, assim, um primor de direção, um primor de atuação, produção, a iluminação, a cor. É muito boa essa série, recomendo demais. Mas vá com calma, tome um trago de uísque pra aguentar descer a série, sabe? Mas em questão técnica, ela é muito boa. Eu, inclusive, deixa você falar, meu. Mas, inclusive, eu lembro de ver a série e tinha um ator que, pra mim, ele era o Miles Morales perfeito. Tanto que, na época, eu tuitei, marquei ele e falei, Marvel, ele tem que ser o Miles Morales, nunca te pedi nada. E ele foi e curtiu meu tweet. Olha só. Mas a Marvel não te ouviu. Não sei, ele curtiu meu tweet, às vezes já tem até o contrato assinado. Exato. Então, já pra gente caminhar aqui pro final, eu queria falar sobre 2 obras. Uma delas é a série Todo Dia, Mesma Noite, que é uma série da Netflix, uma série brasileira, que estreou no começo de 2023 e que fala sobre o incêndio da Boate Kiss. Essa série ela é baseada num livro da Daniela Arbex e, assim, o livro ele é realmente true crime, sabe? Um livro investigativo que traz ali os fatos. E a série ela é uma dramatização, então você tem toda uma encenação da história e eles retratam como foi o incêndio, né, ali aquele dia em que essa fatalidade aconteceu e depois os desdobramentos disso para as famílias e para a comunidade mesmo, né? E aí, assim, eu fiquei meio em dúvida se eu colocava essa série como true crime ou não, porque eu não sei se é exatamente um crime, foi uma fatalidade, né? Foi um acidente. Mas ao mesmo tempo isso é uma discussão ali presente na série, na verdade é a grande briga dos pais, que é tentar classificar esse incêndio como um incêndio intencional, né? Como um crime doloso, porque tem algumas coisas no processo que poderiam ter evitado que essa tragédia acontecesse. Então, quando o músico lá que comprou o fogo que provocou o incêndio em si, ele comprou o mais barato, que não era anti-chamas, sendo que tinha com uma diferença mínima ali de centavos, de reais, sei lá, mas que dividindo por cada uma das vítimas dava uma diferença de centavos. Enfim, ele acabou escolhendo mais barato e acabou ocasionando um incêndio. E aí você tem a questão da estrutura da boate, que não era adequada. Os revestimentos não eram adequados, eles eram inflamáveis, né? Então essas pessoas tiveram muita responsabilidade no que aconteceu. Fora toda a questão de legislação e ali dos bombeiros que tinham dado alvará para a boate funcionar. Enfim, tem muita coisa envolvida nesse processo. No total, 28 pessoas foram incriminadas, 4 foram condenadas, mas depois a sentença foi anulada, então é uma batalha que está durando aí até hoje, já faz 10 anos, eu acho, né, desde que aconteceu o incêndio, que acabou que ninguém cumpriu pena de fato por isso. E assim, aí falando sobre a série em si, é outro caso que tem muita proximidade com a gente, né? Quem acompanhou assim, as notícias, quem se lembra dessa época é muito triste, é uma coisa que realmente mexe com a gente. Eu acho que tem uma questão também que, assim, a série é muito focada nos pais, porque os filhos morrem, os jovens estão ali na boate morrem,
E os atores que fazem os pais são muito bons, porque já são atores mais velhos, são atores experientes. Então eles fazem aquilo com muita emoção, com muita verdade, sabe? E tem umas passagens da série que eu acho que também mexem com a gente. Então, na noite em que acontece o incêndio, Santa Maria ali é uma cidade pequena, né? É como eles mostram os celulares tocando na cidade inteira para as pessoas querendo saber se conheciam alguém que estava lá, o que tinha acontecido com as pessoas. Tem uma cena em especial assim que eu acho muito bem feita, que é sobre um casal que vai até a boate para procurar o filho e porque eles não estão conseguindo ligar, né? Então, tem essa dúvida assim, será que ele estava na boate mesmo? Será que ele saiu, foi para outro lugar? E aí, como eles não podem entrar na boate porque teve um incêndio em si, a polícia não deixa eles entrarem, eles têm a ideia de ir pro estacionamento para ver se o carro do filho tá lá, se o carro tá parado lá. Então é uma cena que eles vão passando, é um estacionamento muito grande, eles vão passando por vários andares ali, e cada vez que eles apertam a chave do carro e o carro não dispara, tipo, vai gerando uma tensão, assim. Uma esperança. Uma esperança, né? E você vai acompanhando aquilo até que chega um momento que eles encontram o carro. Então, a série, ela tem umas coisas, assim, que eu acho que são muito bem construídas, sabe? Pra colocar a gente dentro daquela história. E depois... Tecnicamente, né? E depois, assim, pra acompanhar a luta deles, né? Na justiça. Eu achei que é uma série muito bem feita. Interessante. Da primeira vez que a gente gravou, eu já falei que eu fiquei interessado. E, novamente, assim, eu quero bastante ver essa série por esse olhar que você falou, da série ter esse carinho, sabe? Mostrar a família. Essa cena que você descreveu, eu fiquei muito curioso pra ver ela agora, sabe? Eu acho que deve ter sido incrível ter visto ela pela primeira vez, assim. A questão é que eu estou sem Netflix no momento, mas eu vou assinar novamente em breve. É que são muitos streamings. Aí você tem que fazer um jogo ali, sabe? Esse mês é esse mês é aquele. Então tô esperando alguns lançamentos na Netflix pra assinar de novo. Faz um revezamento, né? Uma roleta. Então, isso, assim, é difícil pra gente sentar aqui e falar assim, essa pessoa foi culpada, essa pessoa não foi, mas não sei, né? É que a gente vendo de fora, a gente fica muito indignado, né? E vendo assim, a gente... Até tem um caso próximo da gente, que aconteceu recentemente, em uma empresa que na região explodiu e morreu pessoas na empresa e tal. E é aquela questão às vezes do proprietário não parar a produção por um tempo para poder resolver problemas, sabe? Que nem a empresa não estava com laudo vencido, algumas coisas assim, né? E assim, ainda assim funcionando. É sempre o lucro em cima de qualquer coisa. E também acho que a certeza dessas pessoas que nunca vai acontecer com eles. Sabe? É um comércio de alimentação que às vezes não, que faz um alimento com um produto vencido porque acha que nunca vai acontecer com eles. Sabe? É uma empresa que não faz laudo bombeiro porque acha que não vai acontecer com eles. Até que um dia acontece, né? Então, eu entendo que dê um pouco de dó, talvez, da pessoa que está sendo culpada, sei lá, o dono da boate. Ele não teve culpa que o cantor foi levar um fogo de artifício inflamável. Mas, ao mesmo tempo, ele também foi, de certa forma, negligente, né? Então, eu acho que tem uma parcela de culpa. Assim, são erros que você não pode cometer quando você tá responsável pela vida de tanta gente, né? E aí, a última obra é o filme Era Uma Vez em Hollywood, que assim, eu já vou começar explicando aqui que ele tá bem longe de ser um true crime, tá? É um filme, na verdade, que se passa numa realidade alternativa, assim, mas que ele esbarra num caso de crime real. Ele usa uma história de crime real ali para alguns acontecimentos no filme, em que eu acho legal de trazer aqui, porque tem um questionamento também. É uma menção honrosa, né? A gente sempre traz uma menção honrosa, então temos a menção honrosa do dia. Então, Era Uma Vez em Hollywood é um filme do Tarantino, que é um diretor... Maravilhoso.
a gente já falou dele aqui. É o 9º filme do Tarantino. O enredo do filme se passa em Los Angeles, nos anos 60. Só que é nessa realidade alternativa aí, em que um ator de televisão e o seu dublê, já envelhecidos, estão tentando criar um nome na indústria do cinema. Enfim, né? Então esses amigos estão ali. Esse filme é quase que uma comédia de erros, sabe? Que uma pessoa vai encontrando a outra e aí a história vai acontecendo. Mas o Rick Dalton, ele acaba virando vizinho do Roman Polanski e da Sharon Tate, que são pessoas que existiram na vida real, né? Roman Polanski é um diretor de cinema e Sharon Tate era a esposa dele. E na vida real, a Sharon Tate foi assassinada pelo Charles Manson, né? A gangue? Pela seita, né? Pela seita, isso. A Sharon Tate foi assassinada grávida pela seita do Charles Manson. O Charles Manson, assim, ele achava que ele era a reencarnação de Jesus, né? Ele era muito doido, assim. Tinha umas ideias muito erradas e ele conseguia atrair pessoas, assim, pra viverem ali com ele. E ele começa a induzir essas pessoas a cometer crimes, meio que tentando criar uma tensão racial, porque ele fazia as pessoas assinarem os crimes como se fossem pessoas negras, e não eram. Mas nessa tentativa de colocar os negros contra os policiais, enfim, ele era péssimo, né? Eu vi um podcast que falou sobre ele, e ele meio que conseguiu seguidores dizendo ser o profeta, e que ele profetizava uma guerra entre brancos e negros, né? E ele começou a perder seguidores quando essa guerra não chegava. É algo do tipo, se não me engano. E nessa daí ele começou a cometer esses crimes e meio que querer que a polícia identificasse esses crimes como feitos por pessoas negras para explodir a guerra que ele tanto, entre aspas, profetizou, né? Só que assim, ele usava isso aí como uma desculpa para convencer as pessoas, mas na verdade o que dizem que era o real motivo dos crimes que ele cometeu, na verdade pelo menos esse crime que está relacionado com a Sharon Tate, é que ela estava na casa em que um produtor musical tinha morado, e esse produtor musical tinha se negado a fazer um disco do Charles Manson. Então ele guardou esse rancor aí por tanto tempo. Ele voltou lá na casa e assim, ele matou uma pessoa que não tinha nada a ver com a história, sabe? Só porque ela tava na casa naquele dia. Eu vi isso também, né? Que ele tinha músicas, e depois eu descobri que alguns artistas, cantores famosos, pegaram letras dele, né? Fizeram música com as letras, com as músicas dele e regravaram. Achei bizarro, né? É estranho, né? A gente fez um episódio que a gente falou sobre separar o autor da obra. Eu acho que essas pessoas conseguiram separar o autor da obra, né? Mas eu não, sei lá, é muito difícil você pegar uma letra do Charles Manson e achar que é interessante regravar. E eu acho que uma das bandas que fez isso foi Guns N' Roses. E eu gosto muito. Ai. Eu só fiquei assim, não acredito, mano. É difícil da gente entender, né? Como que vai dar relevância pra esse cara. Então. Mas a grande questão aí é que nesse filme o assassinato não acontece, porque o Rick Dalton e o dublê dele, que é o Cliff Booth, eles acabam se intrometendo ali na história, também meio que quase que sem saber o que estava acontecendo, mas eles acabam entrando no meio da história e... Só reagiram. Né? Eles só reagem, assim, nem foi intencional, mas eles acabam evitando que o assassinato aconteça. E aí que eu acho que tem uma questão, assim, também, que é você usar uma história e você, na ficção, você mudar o que aconteceu, sabe? No caso desse filme, eu acho que foi feito de uma maneira legal, porque imagino que todo mundo queria esse desfecho, né, pra história da Sharon Tate. Pelo menos na ficção ela teve, né, assim... E eu vi, na época, as pessoas falando sobre o filme e tal, e que parece que a família aceitou bem ter visto ela viva e bem, né, porque tem a cena que ela tá no cinema, curtindo a vida, porque eles tiveram meio que um lampejo do que poderia ter sido, sabe? Apesar de muita gente ter criticado, parece que a própria família achou legal, tipo, viram com bons olhos, né? Uhum. Então, que bom que eles gostaram, né?
O Roman Polanski, nem vou falar muito dele aqui, porque ele é outra pessoa que depois entra naquele caso de artistas não são tão legais assim. Ele tem umas acusações aí de assédio e de menores, mas que bom que, assim, pra Sharon Tate, nessa ficção, eles conseguiram dar um fim digno, assim, pra ela, né? Um vislumbre mesmo do que poderia ter sido a vida dela. E o Tarantino tá nessa, entre aspas, cruzada, né? De pegar alguns acontecimentos que a gente queria que fosse diferente, aí ele vai e faz isso no cinema, né? Ele já tinha feito isso no filme Bastardos Inglórios, que nesse filme o Hitler morre e taca fogo num cinema cheio de nazista, que se termina o filme adorando ver aquela cena, nazista morrendo queimado. Aí também agora, no caso da Sharon Tate, no filme Era Uma Vez em Hollywood, e também um pouquinho ali no Django, né? Onde ele coloca um escravo tendo uma ascensão e matando um monte de racista. É uma lavada de alma. Eu acho que o Bastardos Inglórios é o meu filme favorito dele, justamente por causa disso, sabe? Essa reparação histórica. Então a gente queria fazer um episódio falando um pouquinho sobre esse assunto, sobre algumas obras que a gente vive que estão relacionadas a isso. E acho que... Até para atender um pedido, né? Foi um pedido especial. Bom, eu já consumia um pouco esse tipo de conteúdo. Eu até falava que eu tinha medo que alguém pegasse o meu fone de ouvido, sabe? E no trabalho escutasse umas coisas estranhas, assim, uns papos de assassinato. O que aconteceu, né, Mel, uma vez? Isso de fato aconteceu. Entraram no seu Bluetooth, não foi isso? Foi. Então eu falo que quando alguém pegar meu Bluetooth vai ver que eu só escuto música de velho e podcast de True Crime. Então, e aí acho que se eu pudesse deixar alguma conclusão assim desse episódio, seria que eu acho que a grande questão aí do True Crime é você tentar falar sobre isso, fazer as coisas com respeito, sabe? Porque eu acho que não é errado, né? A gente ter curiosidade sobre um crime, um assassinato, a gente querer saber como aconteceu e enfim. Mas eu acho que também tem maneiras de se fazer isso e sempre tentando manter esse respeito aí com as vítimas, com as famílias. Sim, eu acho que assim, acho que tá tudo bem. Acho que eu não tinha muito essa maturidade de entender. Acho que até porque eu nunca tinha ouvido, né? Eu tinha aquele preconceito e também acho que uma falta de estômago minha mesmo para poder consumir esse tipo de conteúdo. Porque se é um filme ficção, por mim tudo bem. Pode ter morte, pode ter sangue, mas sempre se eu visse algum vídeo de algum acidente, eu já não gosto. Então eu acho que por falta pela minha falta de estômago, eu tinha um preconceito, uma pré-opinião sobre o que é o True Crime e achava que era uma coisa mórbida assim, e na verdade não é isso. Eu acho que tá tudo bem a gente ouvir, achar interessante, tentar entender como que aquilo aconteceu, como que aquilo se desenrolou. Eu acho que não tá certo a gente achar que a pessoa está certa. A gente tem que saber diferenciar as duas coisas, saber que é uma história que você tá ali acompanhando, e que o criminoso ele tá errado, né? É a mesma coisa não, mas eu costumo pensar assim, quando eu vejo uma pessoa que assistiu Star Wars e tá defendendo o político fascista, a pessoa é fã de Star Wars, você não tá entendendo o que Star Wars tá falando? Porque aí eu fico pensando, será que essa pessoa assiste e torce pro Darth Vader? Torce pro Imperador Palpatine? Então é isso, você pode assistir Star Wars, você não pode torcer pro Palpatine. Então assim, você pode ouvir True Crime, você não pode achar bonito o que aquelas pessoas fazem. A gente sabe que não é certo e também, né, não concorda, né? Mas é interessante, acho que é muito interessante.
Acho que vale a pena. Eu indiquei um podcast para ouvir, acho que é uma boa porta de entrada. Eu agora não ouço mais tanto, eu queria ouvir mais. Eu tenho momentos assim que eu consigo focar e ouvir, tem momentos que eu prefiro não ouvir nada. Enfim, quando tô no clima lá, tipo, coloco uns episódios pra ouvir e conhecer umas histórias aí. Muito obrigado para quem nos ouviu até aqui. Esse episódio era para vocês nos terem visto, mas deu errado. Mas vocês estão nos ouvindo, muito obrigado por isso. Nos siga nas redes sociais, betoandrade.ph no Instagram, Melissa Vassali, e o podcast é 4H48. Comenta com a gente o que vocês estão achando, se vocês estão gostando. Inclusive a gente quer voltar com mais um episódio A Hora do Café, que a gente gostou de fazer, ficou um papo mais contraído, mais livre. E também estamos pensando em fazer um episódio exclusivo só para uma série, que é a série Only Murders in the Building. Quem assistiu, quem acha interessante, então até dá um feedback aí que vocês acham, pra gente se empolgar e fazer mais rápido, quem sabe. E então é isso, muito obrigado e por hoje é só. Tchau. É isso, obrigada pela atenção e até mais.